Olá, seja muito bem-vindo em mais uma edição do Papo com Ela. No programa de hoje você confere uma discussão sobre como os algoritmos estão influenciando a nossa forma de viver. A gente também fala sobre a síndrome de burnout, essa condição de esgotamento relacionada ao trabalho que atinge com mais rigor as mulheres. E você também confere diversas reportagens nessa nossa edição, tratando sobre cultura, com Pátia Ana, que traz aí o seu primeiro livro de poesias. Temos Papo Poesia também, a história do Yamil, um garoto de 15 anos, que é um talento no piano, e como as intervenções pedagógicas podem ajudar os estudantes a melhorarem o desempenho no Enem 2025. Tá começando mais um Papo com Ela? Pega o teu café e vem comigo que tem muita informação para você. Você já parou para pensar em como a inteligência artificial tem influenciado na maneira como enxergamos o mundo? Os algoritmos responsáveis pela criação de bolhas informacionais nas redes sociais fazem com que o indivíduo consuma apenas conteúdos relacionados àquela ideia central, tornando a perspectiva sobre um contexto, de certa forma, caolha. Mas quem está por trás desses algoritmos? Que prejuízos esse tipo de dinâmica causa? É para entender esse novo comportamento que rege as relações humanas que converso hoje com a doutora em Comunicação e Mediações Culturais, Adriele Rodrigues. Adriele, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse discutir mais sobre esse universo das redes, sobre a influência que o algoritmo tem exercido sobre as nossas vidas e também esse fenômeno das bolhas informacionais, né? Quando a gente pensa em toda essa lógica que rege a confecção de conteúdo, a distribuição de conteúdo, gera uma preocupação porque, na verdade, a gente não sabe quem está por trás do algoritmo também, né? Isso, eu que agradeço por estar aqui. Eu acho que é um tema que a gente precisa discutir mais. A gente consome muita rede social, a gente consome muita internet, mas, na verdade, a gente não discute o cenário que a gente tá inserido, né? Na verdade, a internet, ela tem uma linguagem única que a gente não estava habituado até um tempo atrás. Então, se você for parar para pensar, a internet ela não tem contexto, ela não tem autor. Então, às vezes, uma foto, alguma coisa que sai, né, na rede social, que vira um fake news, você não sabe de onde surgiu, né? Às vezes, uma curtida que você deu não era uma curtida de fato, né? Então tudo isso acaba criando um cenário que, assim, vamos dizer assim, de uma falta de controle textual, que é o que a gente tem no dia a dia. Então a gente pode dizer que a internet ela tem um outro tipo de linguagem, um outro tipo de realidade, que a gente acha que tem muito domínio, né, sobre ela, mas na verdade a gente surfa, né? Nós vamos surfando nessa onda. E aí vem os perigos disso, né? Porque, querendo ou não, você pegar uma informação, e isso acontece muito hoje em dia. Um veículo de jornalismo, por exemplo, ele só é um veículo de jornalismo se ele apurar a informação, certo? Então a gente, né, eu como jornalista posso dizer que passa por várias checagens até que uma informação seja divulgada. E o que acontece com a rede social? Qualquer um pode produzir esse conteúdo sem verificação, jogar lá na internet, que nem fazem, né? Então tá tendo um acidente, replica. Tá tendo um acidente, olha lá, o que aconteceu? Alguém morreu? Né? Ou joga alguma coisa assim, e pronto, aquilo já é o suficiente, só que aquilo não é apurado. Então a pessoa naquela emergência, naquela ânsia de estar por dentro, de conhecer o que está acontecendo, já manda para o amigo, aí já manda para o pai. Aí quando você vê, aquilo já é uma notícia, né? Então assim, realmente nós não estamos preparados. Nós não temos a noção da amplitude que um conteúdo em rede social pode ter. Só exemplificando, quando eu concluí a dissertação de mestrado em 2015 sobre crimes digitais, era outra realidade que a gente vivia. Hoje a gente vive, né, inteligência artificial. Mas só exemplificando que um site de notícias, mas não aqueles credíveis, é um site bem de fofoca, né? Soltou que uma moradora do bairro fazia magia negra com crianças. E essa mulher foi espancada e morta. Depois foram investigar, o site pediu desculpa, tirou do ar, mas a pessoa já tinha passado por isso, não tinha culpa nenhuma.
entendeu? E não tinha como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Então você imagina, por exemplo, essas pessoas que perdem familiares. Aquilo fica na internet para sempre. Até hoje, esses atores, qualquer um que você jogar, corpo de não sei quem, não sei onde, você encontra. Uhum. Então, assim, não que a rede social ela é o mal, né? Porque a internet ela é o que as pessoas são. Porque a internet ela é feita por pessoas. Então, da mesma maneira que no meio social, você vai ter pessoas que cometem crime, né? Que fazem o mal, você vai ter na internet também, né? A questão é que na internet você acaba entrando num local que as leis são diferentes, né? O controle é diferente. Isso acaba sendo muito perigoso se você não tiver um conhecimento de como administrar isso. Agora, Adriele, a gente está falando, né, do algoritmo e eu tenho certeza que quem está assistindo a gente já se deparou com isso. Por exemplo, eu estou correndo lá o feed, de repente eu vejo uma bolsa azul e eu clico naquela bolsa azul por alguma razão. Depois daquilo é uma enxurrada de bolsa azul que aparece para mim, né? De vários lugares diferentes e tal. Isso explica o fenômeno da bolha? Por exemplo, se eu acesso um conteúdo na rede social, eu vou ser bombardeado por aquele mesmo conteúdo reiteradas vezes? Com certeza. Inclusive, os marqueteiros aprendem a fazer isso, né? Então, dependendo da palavra que você busca, ela vai aparecer para você em todas as suas redes sociais, porque tá tudo ligado na internet. Uhum. Então, às vezes você tá discutindo, e isso já aconteceu comigo, no WhatsApp, que é criptografado tecnicamente, né? E eu fui conversar com meu esposo sobre comprar uma casa, eu conversando com ele, só eu e ele. Uhum. No mesmo momento que eu fui abrir o Instagram, anúncio de casa. Como que você explica isso? Você não consegue explicar isso, né? Então acaba que o algoritmo ele é treinado para fazer com que você fique mais tempo na internet. Então tudo que você busca, ele vai aparecer mais para você, ele é treinado para isso. E os marqueteiros sabem muito bem como fazer isso. Então na hora que eles vão impulsionar um conteúdo ou alguma coisa, eles colocam lá as palavras, provavelmente que você buscou, bolsa azul, a marca Cuiabá, entendeu? Isso de propósito. Só que isso também acaba filtrando o nosso conhecimento. Traz uma visão caolha, né? Exatamente, você só vai ver um lado. Então, por exemplo, vamos entrar aí nessa discussão Trump do momento. Então, se você pesquisa muito conteúdo pró, né, ao Trump, é isso que vai aparecer mais na sua rede social. Muito difícil aparecer alguma coisa que vá contra o que você pesquisa, né? Por quê? Porque o intuito da rede social ela não é ser boazinha, né? Ela não é um santo, ela tá ali para você consumir conteúdo, é um mercado. Uhum. Então, para ela, quanto mais você tá ali, quanto mais você pesquisa, quanto mais você entra, melhor é. E qual que é o prejuízo da gente ter essa visão caolha, né? É aí que a gente encontra os extremismos, o discurso de ódio, essa propagação que a gente tem visto nas redes sociais. É que a gente toma o conteúdo como certo. Então, é aquela falta de contexto até, né, que a gente comentou no início. Então, você olha ali, por exemplo, você só vê um conteúdo sobre defesa de alguém. Uhum. Então, só aparece isso pra você. Aí você começa a acreditar que aquilo é verdade. Porque você não acessa outros lugares para estar por dentro do conteúdo, né? O conteúdo ele já chega pra você não precisa nem ter dificuldade, né? Uhum. Então, assim, o que acontece? Aí você manda pro seu pai, manda pra sua mãe, pro seu amigo, você vai criando esse cenário de que esse é um conteúdo verdadeiro, porque é só ele que aparece pra você, né? Por isso que eu defendo e acho que as redes sociais, a linguagem da rede social, ela tem que ser discutida com os jovens, que estão vindo aí. Uhum. Nós somos ávidos por rede social, nós somos os que mais consumimos a nossa idade, né? Então a gente entra em rede social, a gente, né, é produção, tem LinkedIn, tem WhatsApp, tem Insta, tem, né? Então assim, a juventude que está chegando aí, ela tem que ser ensinada e entender que a rede social é só um lado, que ela precisa acessar outras ferramentas,
ela precisa ler livros, né? Ela precisa acessar conteúdo em notícias. Nem que ela olhe sites diferentes ou veículos diferentes, já que tem essa discussão. Isso pensando, né, até numa construção de um pensamento crítico, né? Exatamente. Eu acho que da mesma maneira que a gente criticou muito a televisão, e critica até hoje, né? Muitas pessoas ainda endeusam a internet e não a criticam. Então é que nem eu falo, não é que é o fim do mundo, eu não acredito que nada seja o fim do mundo, sabe? Mas eu acho sim que a gente tem que olhar para ela de uma maneira crítica e entender, olha, esse é um lado, onde eu posso ver o outro lado? Aí você, né, monta o seu conteúdo. E na internet a gente vive o paradoxo, que é assim, quem não é visto não é lembrado. Só que ao mesmo tempo que você é muito visto, você também corre esse risco de estar exposto na internet. Então toda a sua opinião colocada ali pode ser usada contra você. Mesmo. Exatamente. Então a gente se doutrina a produzir aquilo que dá mais engajamento. Muitas vezes o conteúdo poderia até tomar um outro rumo, mas para que essa visualização seja alcançada, né, para que esse sucesso nas redes se faça presente, a gente se sujeita a determinadas normas. Exatamente. Não tem rede social privada. Não existe isso, tá? Mesmo que você bloqueie a sua rede social, né? Tem muita gente que faz assim, essa é minha rede profissional, essa é minha rede pessoal, essa é bloqueada para os amigos, mas você não consegue ter controle do que os seus amigos vão fazer com o seu conteúdo. Então, assim, um print é muito fácil no celular, né? Então, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça não existe rede social privada, tudo é público. E a gente é treinado a ser um mercado de nós mesmos. Então, hoje, o que a gente vive um marketing nosso. Então, tal como na LinkedIn, no Instagram ou em qualquer outra rede social, o que a gente faz o tempo todo é um marketing nosso. Porque quem não é visto, não é lembrado. Então, seja um marketing profissional ou um marketing enquanto uma pessoa bem-sucedida ou um marketing enquanto uma mãe exemplar, enfim, o que a gente vende na rede social é isso. O que também é prejudicial muitas vezes. Porque se você seguir um monte de influenciador, né, que é uma profissão nova agora aí, você fica louco, porque você olha assim e fala assim, minha vida tá um terror, porque, né, essa mulher acabou de ganhar filho, ela tá linda, ela tá magra, tá maravilhosa, e eu tô aqui, lutando, né? Mas tudo isso é uma montagem, é um teatro da vida. São recortes que a gente fala. Exatamente. Né? E Adriele, a gente, diante de toda essa conjuntura que você trouxe pra gente, desse impacto que esse novo modelo de comunicação causa, nós temos diversas pessoas, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, defendendo uma regulamentação das redes, das big techs, porque afinal de contas o algoritmo está influenciando a nossa vida e a gente não sabe nem quem está por trás do algoritmo, como falávamos antes. Para você a regulamentação é essencial nesse processo? Talvez essencial, mas eu acho que muito desafiadora. Porque querendo ou não, nós estamos tão habituados com a rede social que a gente não consegue nem imaginar como é estar sem. Então, eu vejo as pessoas, quando entram nesse tipo de discussão, falam, não, né, deixa, não vai tirar a rede social. É só ver, qualquer rede social que cai 5 minutos é o fim do mundo, vira notícia mesmo. O pessoal que trabalha com isso, que aliás é todo mundo de uma maneira direta ou indiretamente, entra num caos, né? Então, é necessário, mas eu acho que vai ser muito desafiador. Por isso que eu acho que a educação, ela vai ter que ser, se brincar, o primeiro passo até anteceder uma discussão política. Por exemplo, o Mark, agora Zuckerberg, né, do Facebook, do Meta, ele voltou atrás com muitas questões que ele tinha instituído, né, da questão de, por exemplo, de checagem. Então você vê algum vídeo e você fala assim, não, isso é dúvida, vamos retirar e vamos checar. E agora com a entrada do Trump, ele deu uma flexibilizada. Então, se você lê a nova nota, a culpa de ódio, a nota de repúdio, essas coisas do Facebook, você vai ver que ele abre várias brechas. Então, assim, aí o Brasil entra naquela discussão, né? Entra a AGU, o Ministério Público Federal, fala assim, nossa, mas isso está ferindo a soberania nacional, e fica nessa discussão de quem manda e quem não manda.
entendeu? E eu, sinceramente, eu acho que essa discussão ainda vai longe, 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 longe. Porque o brasileiro, ele muitas vezes ele pode até entender que tem essa briga aí, mas ele vai optar a rede social. Ele vai optar pela rede social. Independente do prejuízo que ela possa estar causando, independente dos ganhos financeiros que as Big Techs têm, né? Exatamente. A que preço, não importa, enfim. Exatamente. Existe aí, realmente, é aquilo que você disse, né? A rede social ela foi feita para que a gente fique mais tempo nela, para que a gente tenha esse consumo que se pretende, e a gente às vezes não tem esse pensamento crítico, né? Na maioria das vezes a gente não tem, porque a rede social é vista como entretenimento. Mas a gente sabe que ela é muito mais que entretenimento, né? Então hoje ela é trabalho, hoje ela é educação, hoje ela é tudo. Então é muito difícil você ver uma pessoa que não usa rede social. Você pode até ver pessoas que não têm, mas que olham, né? Então a rede social é como se fosse assim, o centro da onde a gente se informa sobre o mundo inteiro. Então, a gente não tem essa noção da amplitude do que é. E às vezes uma discussão política, ainda mais o brasileiro que muitas vezes está cansado dessa discussão política, sabe? Ai, é isso, ai, é aquilo, ai, é direita, ai, esquerda, e acaba entrando isso, né? Ah, Supremo Tribunal, né? Ele acaba ficando pelo lado do que é mais usual para ele, do que importa no momento. O que importa para ele no momento é a rede social, porque ela tá divulgando o salão dela, não sei quem tá divulgando, vendo a família que tá longe, né? Então eu acho assim, a gente vai ver sim muitas mudanças, a gente já tá vendo no Meta com essas mudanças políticas nos Estados Unidos, a gente vai acompanhar, já teve algumas mudanças no Instagram. Só nesses dias já teve mudança de formato, mudança de tudo, que deixa os marqueteiros tudo doido. Mas eu acho que não vai parar por aí. Eu acho que ainda vai vir muita mudança. E o que a gente tem é que aprender a ser crítico com essas situações, principalmente com as inteligências artificiais, as fake news. Isso que eu ia te perguntar, né? Porque você falava assim pra gente... Concluí meu mestrado lá em 2015 falando de crimes na internet e o contexto hoje é outro, hoje a gente está discutindo inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial influencia nesse processo, né? Você vê ela como uma ferramenta que trouxe mais prejuízos ou vantagens nessa relação das redes? Então, é engraçado que eu lendo, né, minha dissertação, eu olhando assim, falando assim, nossa, a gente nem discute mais isso, foi em 2015. Então a gente discutia assim, será que a internet vai dominar o mundo, sabe? Será que a gente vai conseguir conectar estados? Será que... Falava muito na questão da inteligência coletiva. Que nossa, não é com a internet nós vamos formar uma inteligência coletiva e vamos resolver problemas, sabe? Aquela coisa assim, linda. E hoje já ninguém nem mais fala sobre isso. O que se fala é inteligência artificial. Eu acho que como qualquer ferramenta, ela pode ser usada para o lado bom ou para o lado ruim, porque o ser humano é assim mesmo, né? Ele é um ser social. Eu acho que a parte positiva é que ela facilita muito a produção de conteúdo, né? Então, assim, às vezes você tinha que pagar uma agência muito grande, por exemplo, de publicidade para cuidar do seu negócio, e hoje com a inteligência artificial você pode ter esse conteúdo de forma mais fácil. Mas o problema é que na mão de determinadas pessoas, esse conteúdo vira um vídeo fake, né, que não tem contexto, você não sabe de onde surgiu. Até alguém chegar e desmentir esse vídeo já ganhou não sei tantos milhões de alcance. E aí, inclusive a aplicação de golpes. Exatamente. Agora, né? Agora, né, eu até falo que se o ser humano tivesse a mesma capacidade que ele tem para criar coisas, né, para golpes, essas coisas, para o lado do bom, do bem, de inovação, ia ser incrível. Porque a inteligência artificial, ela consegue fazer tudo, simular voz, vídeo. Então, assim, como que você vai ter controle da onde que surgiu esse conteúdo? E tá cada vez mais aprimorado. Então, vai necessitar, né, de grandes empresas, de estruturas de educação, pensar como que nós vamos comunicar para as pessoas que aquilo é inteligência artificial. Na campanha política até tinha isso, né? Tipo, se você for usar a inteligência artificial, tem que estar ali discriminado. Isso, comunicar. Mas assim, como que você vai ter controle de quem vai fazer isso, como vai fazer isso, o que vai divulgar? Você pode acabar com uma vida. Então não é muito difícil você fazer isso hoje em dia, se você for parar para pensar. Você consegue pegar um vídeo seu,
que você tem disponível na internet, colocar uma fala sua distorcida, divulgar na rede social e falar, tal pessoa falou. Então, até alguém vir e desmentir, já causou um desastre. E o desmentido nunca tem o mesmo alcance, né? Nunca, porque o pessoal gosta mesmo da bagunça, da fofoca, né? Então, assim, realmente a gente precisa urgente mesmo, repensar como usar as ferramentas, como usar as redes sociais e como controlar, como saber que aquilo é uma inteligência artificial. Né? Como que eu vou me proteger isso? Qualquer pessoa tá suscetível a qualquer tipo de maldade na internet. Não tem, é só alguém querer. E apostar duro na educação. Exatamente. Né? Porque acho que é uma ferramenta valiosa que a gente tem para poder trazer esse jovem a um pensamento crítico para que ele tenha condição também de discernir. Né? Isso, eu acho que tem que ser a tecnologia aliada à educação. Então, tal como a gente pensa em tantas ferramentas, startups, né, para o mundo tecnológico, para o agro, por exemplo, a gente tem que começar a pensar nisso para a rede social. Talvez ferramentas que nos ajudem a indicar o que é falso, o que é verdadeiro. Apesar da gente saber que tem alguns sites que tem aquele, né, fato ou fake, que você consegue... É muito difícil alguém ir lá no site para ver se é fato ou fake. Primeiro ela pega, ela compartilha. Por quê? Porque ela quer visibilidade, ela quer estar por dentro, ela quer mostrar que ela sabe, sabe? Ela não vai lá olhar para ver se é verdade. Então é preciso também ter a tecnologia a favor disso, como a educação, que a gente precisa, sim, formar os jovens, nos preparar para o que está vindo aí, porque é só o começo. Eu acho que agora com a inteligência artificial, a produção de conteúdo bom e ruim, a tendência é aumentar. Muito obrigada pelas informações, Adriane. Imagina, eu que agradeço. E você sabe quando o cansaço vira esgotamento? Isso é o que acontece quando a síndrome de burnout está presente. Esse distúrbio emocional com implicações físicas e psicológicas atinge de forma mais acentuada as mulheres, conforme dados do próprio Ministério da Saúde. Pensando nisso, o Papo com Ela convidou para essa edição a psicóloga Priscila Gonçalves, que nos ajuda a entender essa condição. Priscila, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi um pedido das nossas telespectadoras e por isso a gente quer falar mais sobre burnout aqui no Papo com Ela, né? Quando a gente pensa nessa condição, nessa síndrome, qual é o caminho que se percorre no dia a dia até chegar a essa condição que é classificada como síndrome de burnout? Um prazer estar aqui, Michele, muito obrigada pelo convite. É um tema extremamente relevante, principalmente em janeiro, que estamos trabalhando a conscientização da saúde mental, né? E o burnout é um diagnóstico de adoecimento mental. O que é interessante a gente pensar? O burnout ele não vai chegar do dia para a noite. Porém, muitas vezes as pessoas não se atentam aos sinais que começam de forma leve, bem moderada e espaçada. Por quê? Porque é comum a outros sofrimentos emocionais ou a outras coisas do cotidiano. Então é natural que a pessoa pense, não, só tô cansada. Ah, não dormi direito essa noite. Foi um problema que eu tive em casa. Então precisa olhar esse conjunto de sintomas e como ele está aumentando à medida que ele vai se agravando. Para a gente poder olhar e falar, não, esse aqui é burnout. O que é interessante, Michele, as pessoas, as mulheres que se identificam, os homens que recebem esse diagnóstico, é que antigamente, no CID-10, ele era visto como uma síndrome influenciada por diversos fatores. Então, considerava o contexto familiar dessa pessoa, a questão do trabalho, o ambiente colaborativo. Agora não. O CID-11 trouxe categoricamente como uma doença ocupacional. Ou seja, ela tem relação direta com o meu desempenho profissional. Exatamente. O ambiente de trabalho em que eu estou inserido, ele afeta diretamente com esse específico adoecimento mental. É importante dizer também, né, que senão as pessoas não pensam, então trabalhar é ruim. Não, trabalhar é maravilhoso, é uma fonte de prazer, uma fonte de satisfação, de realização pessoal. Qual que é o X da questão que leva as pessoas ao adoecimento? Uma sobrecarga de trabalho, um ambiente estressivo, um ambiente desrespeitoso, metas exacerbadas, a gente diria que um ambiente organizacional tóxico, né? Então a gente precisa hoje que os empregadores, né, aqueles que oferecem a oportunidade de emprego, eles fiquem atentos a esse ambiente, porque isso hoje vai fazer toda a diferença, tanto para um risco
quanto para um benefício. Você falou pra gente que o burnout não chega do dia para a noite, mas que as pessoas não conseguem ler os sinais que vão se apresentando. Você pode falar um pouco pra gente quais seriam esses sintomas, Priscila? É só, por exemplo, esse sintoma pode ser físico, esse sintoma é emocional, esse sintoma é uma dificuldade mental, onde é que ele se manifesta? Fisicamente ele vai se apresentar, então é interessante que o diagnóstico ele seja feito sempre por um psiquiatra, juntamente com uma avaliação psicológica, né? Como que eu sei, Priscila, se tá na hora de eu buscar um psiquiatra? Essa é a sua pergunta, né? Ou se é outra coisa que eu não percebi. Quando apresenta um sintoma físico, fatores gastrointestinais, insônia, pressão alta, taquicardia, o que a gente vai fazer primeiro? Eliminar o fator físico. Então essa pessoa já foi no médico, já viu que não tem nada, tá tudo bem, continua apresentando esses sintomas. Insônia, perca repentina do apetite ou um aumento exacerbado, uma oscilação de humor que as pessoas que estão à volta falam, gente, essa pessoa não era assim. De repente ela tá explosiva, de repente ela se acalma, não tô conseguindo lidar com ela. Quando essa queixa começa a aparecer de mais pessoas à sua volta, quando a ansiedade, ela se apresenta mais quando é domingo e eu tenho que ir pro trabalho na segunda-feira, ou eu tenho uma reunião com determinado chefe ou líder no outro dia. Então essa pessoa vai perceber esse estresse excessivo quando está mais relacionado ao ambiente de trabalho. Então se eu estou de férias, eu não vou apresentar. Aí você vai falar, então, peraí, o que está sendo o agente causador? Então a gente vem numa eliminatória, o ser humano ele é complexo. Então tanto na clínica psicológica quanto nos outros ambientes de saúde, o interessante é a gente cercar essa pessoa de uma investigação bem coerente, né? Então se pergunta, verificou os hormônios? Já fez exame? Vai por eliminatória. E aí para fechar o diagnóstico, agora de acordo com o CID-11, precisa fazer com que o médico, né, o psicólogo que for dar esse diagnóstico, ele precisa focar especificamente que esse estressor é um ambiente de trabalho. E Priscila, você falou pra gente aí de sintomas físicos, também desse descontentamento, e isso ligado diretamente ao ambiente de trabalho, a gente falava das mulheres nesse contexto. Né? Existem pesquisas, existem dados do Ministério da Saúde que mostram que toda vez que se tem o diagnóstico de síndrome de burnout, as mulheres predominam, né, entre esses pacientes. O que colabora com isso? A gente poderia olhar para uma perspectiva geral e imaginar. A atualidade mostra o quê? A mulher vem de uma sobrecarga, de uma multitarefas. Poderíamos olhar para isso para vários diagnósticos. Agora, quando a gente vê essa mulher apresentando esses sintomas e sendo diagnosticada com burnout, é porque no ambiente de trabalho dela está sendo um estressor. Então, não é somente por causa das multitarefas, né? Às vezes, no ambiente de trabalho, ela está numa mesma função de um determinado colega, mas recebe diferente, ou é tratada de maneira diferente. Então, precisa ser feito esse olhar. As mulheres também falam mais sobre isso, né? Os homens são mais reclusos. Mas no ambiente de trabalho se vê muito por isso, uma desigualdade de pagamento, de valores, de remuneração, maior dificuldade de promoção. A gente tem aqui também um outro fator que não sei se tem relação, mas se a gente for olhar, né, numa linha cronológica, nós tivemos a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista veio aquela questão da pejotização, né? Muitas profissões, carteira de trabalho, não se tem mais essa assinatura. E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo um noticiário mais intensificado dessas doenças ocupacionais, não só do burnout, mas de outras também, né? Mas o burnout é porque é nosso tema agora. Existe relação entre as mudanças que ocorreram e esse processo de adoecimento? O que a sua experiência nos diz? Voltado para o público mulher, eu sempre vou levar em consideração o momento em que ela está vivendo. Principalmente se for uma mulher que é mãe. Né? Então, sim, todos esses fatores vão, de certa forma, influenciar, mas a gente precisa também olhar a fase da vida dessa mulher. Então, se eu estou atendendo uma mulher que não tem filhos, ela pode, Priscila, ser acometida dessa doença? Pode. Dependendo do ambiente de trabalho que ela está. Uma mulher que já tem filhos, se ela não tem uma rede de apoio, ela tem uma maior probabilidade?
Então eu preciso olhar para essa mulher no momento da vida dela. E a gente vive agora, né, um momento de empreendedorismo. Agora todo mundo quer empreender e isso é muito bom. Mas às vezes é muito vendido nas redes sociais como algo muito fácil. E que na real não é, né? Não é. O que acontece é que a gente mostra no Instagram, nas redes sociais, ou até na divulgação do nosso trabalho, uma fatia muito pequena do que acontece nos bastidores. Então, empreender traz sim uma liberdade, mas traz uma responsabilidade muito grande. Então, eu consideraria até dizer, né, é possível que até um empreendedor tenha burnout? Sim. E ele mesmo sendo seu próprio chefe. Então, por isso que a gente precisa considerar o ser humano como um todo, ele é complexo. Nós precisamos olhar para as diferentes áreas da vida. Às vezes a doença ela se manifesta ali, no ambiente ocupacional. Eu gosto muito de dizer para as pessoas, você tem olhado para você? Como que estão os outros pilares da sua vida? Porque eu penso, a gente tenta separar a vida, não é assim? Então assim, na família, na empresa, na igreja, no ambiente social, com os meus amigos, é vida. É vida. E uma influencia a outra, não tem como, né? Totalmente. Um setor influencia o outro. Então, as pesquisas até mostram que um exemplo, né, desse empresário evitar que isso aconteça na sua empresa, na hora da contratação. Fazer uma avaliação psicológica, uma contratação avaliando o contexto social desse colaborador, o perfil psicológico e a função que ele vai executar. Como eu disse que nós somos seres humanos complexos, eu tenho um perfil que é mais expansivo. Eu tenho um perfil que é mais introvertido. Se na hora da contratação não é levado em consideração esses pilares que eu disse, você corre o risco de colocar uma pessoa que ela vai trabalhar sobre uma pressão e um estresse muito grande e o perfil psicológico dela não comporta. Entende? Então é possível que o ambiente organizacional seja saudável e uma pessoa esteja numa função que não combina com o perfil dela. Se ela está ali contra as suas características, a possibilidade de se esgotar e de se estressar e de desenvolver a síndrome é muito maior. Muito maior. Agora, Priscila, uma dúvida. A Michele foi diagnosticada com síndrome de burnout. Ela vai precisar fazer que mudanças na vida dela, né? Consequentemente, ela vai ser obrigada a buscar uma outra colocação profissional, ter um outro tipo de relação com essa esfera do trabalho. Uma vez diagnosticada com a síndrome, essa síndrome é possível ser superada ou é um quadro permanente? É, um quadro que vai se manter se em algum momento eu escorregar, ele se apresenta de novo. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Vai sim ter que ter mudanças, né? Geralmente, quando a pessoa recebe o diagnóstico, a primeira coisa a se fazer é afastar do ambiente de trabalho. Esse afastamento hoje, né, com essas mudanças que aconteceu, ela pode ficar 15 dias afastada por atestado, depois continuar o tratamento encostada pelo INSS. Quando retorna com a segurança de não poder ser dispensada, a não ser por justa causa, no período de 12 meses. O que acontece quando a pessoa recebe o diagnóstico? Muitas vezes ela vai precisar de um acompanhamento psicológico e inúmeras vezes também associado à medicação. Ela vai começar a sentir uma melhora em volta de 1 a 3 meses. Não dá para continuar no mesmo ambiente estressor. Então é necessário que essa pessoa se afaste. Se for necessário tirar férias, sabe? Ter esse afastamento, mas ela precisa mudar o estilo de vida, mexer novamente na sua rotina. Provavelmente, quando você conversa com essa pessoa, ela não tem tempo de lazer. E, quem sabe, ela possa voltar a trabalhar na mesma empresa em uma outra função. E isso ela vai descobrir quando ela olhar para dentro de si se é coerente continuar ou não. E aí, respondendo a sua pergunta, é possível que essa pessoa seja curada, que ela fique bem? É possível. Mas ela nunca mais vai trabalhar no mesmo nível que ela trabalhava antes. Porque todo extremo, Michele, ele adoece. Todo extremo adoece. Então, eu disse, né, para as pessoas não pensarem que o trabalho é ruim, né? Então, ficar sem trabalhar também é ruim. Também é ruim. Mas trabalhar sob pressão e excessivamente também é ruim. Então, tem uma frase que me marca muito. Não perca de vista o equilíbrio e a sensatez. Elas te trarão vida. Entende? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter esse equilíbrio. Então, às vezes, a pessoa ela vai olhar, ela vai ter saúde, se ela olhar, fazer essas mudanças e não voltar para o mesmo estilo de vida. Buscar um equilíbrio. O que geralmente acontece
com o ser humano é, saímos de um extremo e tendemos aí a outro. No acompanhamento psicológico, com o psiquiatra também, a gente vai levar essa mulher e essa pessoa, né, eu falo mulher, Michele, porque eu atendo muitas mulheres, a um equilíbrio. Buscar um equilíbrio, um novo estilo de vida, uma maneira nova de ver o trabalho. Então é comum que essas pessoas fiquem bem porque elas mudaram. Ou o ambiente ocupacional, juntamente o estilo de vida, uma nova rotina, tem mais lazer, olharam para os 5 pilares da vida, né, que eu didaticamente ensino às minhas pacientes para que elas possam olhar para tudo isso, né, que é o social, o emocional, o físico, o espiritual e o financeiro. Então não tem como ter saúde mental sem olhar para esses pilares. E muitas vezes o que acontece quando a pessoa é diagnosticada é que ela está muito focada em um pilar. E os demais estão esquecidos. Os demais estão esquecidos. E detalhe, né? Esse pilar que ela está focado é um agente estressor. Então, assim, às vezes dá para evitar? Não dá. Porque existem profissões que não tem como evitar o estresse. Aí o caminho seria fortalecer os outros pilares. Isso, e ter estratégias. Né? Que estratégias, por exemplo, quais são as profissões? Todos os profissionais da área da saúde, policiais, magistrados, bombeiros, telemarketing, porque são pessoas que estão à frente do público ou na linha de frente de combate. Então essas pessoas não têm como não viver em um ambiente estressor. O que eu faço como estratégia preventiva? Precisa autoconhecimento para identificar seus pontos fortes, a pessoa precisa desenvolver resiliência, precisa saber identificar as suas emoções e acolher as suas emoções, porque ela vai estar em um ambiente estressor. Ela precisa fazer pausas estratégicas no trabalho. Então não é porque eu sou policial que eu preciso trabalhar exaustivamente em um ambiente extremamente estressor sem pausas. Ela precisa fazer pausas sem internet, que é o mais difícil hoje em dia, né? A hora da pausa, a pessoa tá resolvendo, pagando boleto, mandando mensagem. Não. Ou correndo tela, né? Que Ou a gente tela. entende ser um descanso, mas na verdade não é. Não é. Então, assim, precisa ser de fato um tempo de descanso. Precisa se colocar na agenda. Porque principalmente a mulher diz o quê? Eu não tenho tempo. E aí você olha para ela e fala, realmente. Porque ela espera sobrar um tempo para ela entrar. E não, se ela não se colocar na agenda, esse tempo nunca aparece. Nunca aparece. Né? E aí esse trabalhador precisa o quê? Colocar esses tempos de pausa. Então, um atendente de telemarketing que fica ali o tempo inteiro, né? É o rosto da empresa, toda reclamação vai vir sobre ela. Ela precisa fazer pausas. Ela precisa se desconectar, ela precisa se regular, né? Porque a gente não controla a emoção. Um cliente foi ofensivo, ela vai ficar alterada. O que ela faz? Ela precisa, no momento, sair, acolher a emoção, se regular para que ela volte para o atendimento. Então, essas são medidas importantes para evitar que chegue a esse extremo. Muito obrigada pelas informações, Priscila. O resultado do Enem 2024 apontou que nenhum aluno de Mato Grosso conquistou a nota máxima em redação. Particularmente em Cuiabá, a média dos estudantes foi baixa em matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Em 2025 tem Enem de novo e as intervenções pedagógicas podem ajudar esses jovens a melhorar o seu desempenho. As intervenções pedagógicas podem transformar a educação, melhorar os resultados em disciplinas críticas e principalmente recuperar a confiança dos jovens no processo de ensino-aprendizagem, além de reforçar a importância da união entre educadores, estudantes e sociedade para enfrentar os desafios educacionais e construir um futuro mais promissor para os jovens. Nós fazemos as provas diagnósticas, quando a gente recebe o aluno, nós diagnosticamos para ver onde que está o detalhe que a gente possa fazer intervenções para melhorar o ensino-aprendizado dele. Porque quando o aluno nos procura, em cima do aprofundamento, do reforço, nós temos que intervir a curto prazo, não é nem médio, a curto prazo, para que ele tenha uma melhora rápida. Então é o primeiro momento é o primeiro item que nós fazemos. A implementação de aulas de reforço torna-se essencial porque nos últimos anos muitos alunos têm perdido o interesse pelos estudos, dedicando mais tempo às redes sociais e a atividades que não contribuem para o aprendizado. Primeiramente, a gente tem que ver que o foco deles hoje não é somente os estudos.
tem toda a questão envolvendo a parte social, a parte de informação, tanto que foi aprovada a lei que não pode mais usar celular nas escolas. Então celular, vários países de ponta que usava a informática dentro de sala de aula está diminuindo para que volte a questão de trabalhar com livros, a questão de registro em cadernos, leitura de livros. Então são fatores que automaticamente distrai o jovem para que ele possa, para que ele não possa estar estudando, porque tornou-se chato estudar. E ele não quer perder tempo, 1 hora, 2 horas, mas ele perde tempo, entre aspas, 5, 6 horas em mídias sociais. Então o professor entra numa sala aí com 30, 40 alunos, primeiramente ele tem que ter disciplina, porque sem disciplina a gente não consegue desenvolver um conteúdo e um raciocínio para que ele possa ter um aproveitamento eficaz. Em segundo, é a falta de interesse, porque o aluno ele não se aprofunda, ele não estuda. Então na aula seguinte você é obrigado a estar repetindo o que você trabalhou na aula anterior. Porque eu até brinco com eles, eu pergunto para eles, o que você almoçou ontem, você lembra? Não, falei, então como que você vai lembrar de conteúdo de 15, 10, 1 semana atrás, É humanamente impossível. Talice sonha em estudar medicina, um objetivo que exige foco e dedicação. As aulas de reforço têm sido fundamentais para ajudá-la a superar dificuldades, melhorar seu desempenho e fortalecer sua confiança, fazendo-a sentir-se mais preparada para as provas do Enem. Com certeza eu me sinto muito mais confiante. O que a gente treina nas aulas é aquilo que a gente testa além disso. Então, os exercícios que ele dá, as coisas que ele faz, é para você não só saber o que vai cair, é para você saber além do que vai cair. Então, eu me sinto mais confiante, sim, e melhor a cada ano. E a Mil, de apenas 15 anos, já mostrou que esbanja talento no piano. Seu desempenho foi premiado em competições de música clássica. E você agora conhece um pouco mais da história desse notável cuiabano. Com apenas 15 anos, Yamil é considerado um prodígio. Ele já venceu competições em Minas Gerais e ficou em 3º lugar em um recital que participou em Guarulhos. A paixão pelo piano começou desde cedo, aos 5 anos, quando ele teve seu primeiro contato com as teclas por meio de um aplicativo no tablet. Desde então, a música clássica tornou-se parte essencial de sua vida. Eu nasci aqui em Cuiabá mesmo, mas com 2 anos eu me mudei para o Equador. Meu pai é equatoriano, minha mãe é daqui. E aí eu me mudei para lá, aí com 5, 6 anos, enquanto estava brincando com minha prima lá no Equador, eu descobri um aplicativo no tablet de piano. Aí eu comecei a brincar e comecei a tirar as músicas sozinho lá no tablet. Aí comecei a me interessar, comecei a procurar as músicas no YouTube, ver os canais de piano, aí isso me incentivou bastante a continuar aprendendo sobre. Aí com 7 anos eu voltei pro Brasil e eu entrei no 2º ano, no Fundamental, lá no Colégio Salesiano São Gonçalo. E lá eu iniciei no teclado com o professor Wellington e o professor Paulino. Aí lá o professor Wellington me ensinou, eu entrei lá no curso de teclado, comecei a tocar teclado básico, porque eu só tocava lá no tablet, E aí aqui no São Gonçalo, eu comecei a tocar o teclado de verdade mesmo. Mesmo com pouca cultura do piano no Brasil, Yamil sempre admirou os grandes compositores deste universo e carrega o desejo de levar essa cultura para o mundo. Bom, significa estar entre os melhores, da minha idade, poder aprender coisas novas, participando desse concurso, vendo outras pessoas da minha idade participando, tocando as peças que eu sempre admirei, dos grandes compositores, escutar e aprender muito mais sobre música clássica, música erudita, porque aqui no Brasil a gente sabe que é coisa rara. Música clássica, música erudita, no piano principalmente, é meio raro ter concursos desse tipo aqui no Brasil. Aí então, todo ano que abrem as inscrições para esses concursos, eu sempre quero participar para estar lá entre os grandes, sempre representar a minha música, a arte.
Mesmo pouco conhecido pelo grande público, Yamil já conquistou prêmios em competições de música clássica, demonstrando que dedicação e amor pode abrir muitas portas. Agora, o jovem se prepara para representar Mato Grosso no concurso Souza Lima, em São Paulo, e sonha em levar seu talento aos palcos internacionais. Eu quero participar também no futuro. É um concurso para maior de 18 anos, que acontece a cada 5 anos lá na Polônia, que é o festival Frédéric Chopin. Meu professor Walter Asvolinski já participou desse festival e eu quero participar também. E eu pretendo também continuar participando de concursos aqui no Brasil e fora também. E também no 2022 eu participei de um concurso italiano online. Tinha que mandar o vídeo tocando e mandar para eles lá na Itália. Legal. E eu pretendo ser pianista, continuar com essa carreira. No Brasil é bem difícil o piano, eu pretendo fazer universidade fora de música, continuar alimentando esse meu talento, minha paixão pela música. E é isso que eu pretendo fazer no futuro. Cantora e compositora consagrada Pátia Ana lança o seu primeiro livro de poesia intitulado Filha do Vento. Pátia Ana tem se destacado como cantora, compositora, poeta e atriz, utilizando suas criações para celebrar a ancestralidade, a negritude e as conexões humanas. Agora, ela dá mais um passo em sua trajetória ao lançar sua primeira obra literária, Filha do Vento, uma coletânea de 79 poesias que transbordam emoção, espiritualidade e representatividade. Esse é meu primeiro livro, que se chama Filha do Vento, e é um livro com 10 anos de escritas de poemas meus que estavam guardados. Eu sou escritora desde muito nova, sou cantora também, mas eu tenho esses poemas que eu fui lapidando, poemas que eu escrevi em alguns momentos, que ficaram ali no bloco de notas. E aí, o que aconteceu? Eu escrevi um projeto para o Edital da Cultura e fui contemplada. Quando eu fui contemplada, eu tomei um susto, porque eu achei que publicar um livro estava longe de mim. Mas escrever projetos não estava longe, já por causa da música, porque eu já tinha discos gravados com o Edital de Cultura. Então eu escrevi o edital, escrevi o projeto para o edital, fui contemplado. E eu disse, meu Deus, e agora? Preciso parir um livro. O livro estava pronto, eu já tinha os poemas, mas eu não tinha ainda, acho que materializado a ideia de ter um livro, né? Porque era muito distante de mim uma publicação. Eu sempre me vi como escritora marginal, como uma escritora de rua, que faz poesia informal, e não tinha pensado ainda nesse viés de publicação. A autora ressalta que ainda é raro ver mulheres negras publicando suas obras, evidenciando os desafios enfrentados nesse contexto. As dificuldades vão além das barreiras de gênero, abrangendo questões financeiras e a falta de incentivo aos escritores em geral, especialmente aos que pertencem a grupos subrepresentados. Que mesmo que sutil, mesmo que eu não entendesse, é a invalidação da escrita de mulheres negras. Primeiro de mulheres, né? Porque antigamente quem costumava publicar eram somente os homens. Os homens poderiam ser escritores, os homens tinham teses publicadas, os homens tinham artigos publicados, né? As mulheres não tinham esse direito. Então, acho que, primeiramente, assim, ser mulher é uma coisa que te barra na literatura também. Atualmente também, não é só antigamente, porque em 1960 os homens publicavam. Não, hoje também as mulheres enfrentam essas dificuldades, né? Depois, a dificuldade de ser uma mulher negra publicando, porque é uma coisa que está distante da minha realidade e de outras realidades também, né? Mas acho que uma das maiores dificuldades é o incentivo, porque se a gente for parar para pensar, o escritor ou ele conta com o edital, fazer uma publicação é muito caro. Publicar um livro, esse livrinho, que às vezes as pessoas não querem pagar 30, 40 reais, 50, que seja, é muito caro. Então, acho que essa dificuldade financeira também existe. Mas tem outras barreiras sutis,
que são as barreiras do preconceito, são as barreiras da falta de espaço, da marginalização dessas escritas. Eu sou uma poeta que não estou inserida numa maneira acadêmica de escrever. Apesar dos desafios, a artista acredita na importância de persistir e ocupar espaços na literatura, trazendo à tona narrativas que reflitam a pluralidade de vozes e vivências, inspirando novas gerações de escritores. A mensagem que eu tenho para deixar para outras escritoras é que a gente não precisa ter vergonha de pedir ajuda. Não tem problema não saber qual o caminho da publicação, porque é um caminho diferente, é um caminho burocrático mesmo. Essa mesma dica eu dou se for envolver a música. Não tem problema você não saber como você faz para lançar a sua primeira música ou como você faz para produzir o seu primeiro livro. Pedir ajuda não é um problema. Então, para mim, foi muito fortalecedor pedir ajuda. Pedir uma mínima orientação. A Larissa não fez rios e mundos por mim. Ela não redigiu meu livro, ela não leu o livro inteiro e me deu uma opinião. Não foi isso que ela fez por mim. Ela me passou um contato de uma editora, que foi a editora que me abraçou, que também tinha abraçado ela. Então, meu recado para todas as mulheres que querem publicar peçam ajuda para as outras mulheres, para outras editoras, peçam informações e, acima de tudo, não desistam da sua escrita. Tenha um perfil de leitor para cada pessoa que escreve. O poema Laudo, que integra o livro Domicílio, foi a escolha da imortal Marta Coco para o nosso Papo Poesia. Ela ocupa a cadeira de número 18 na Academia Mato Grossense de Letras e é a autora da obra. Mesmo sem laudo, sinto-me nesses dias absolutamente desenganada desse restrito catálogo que nos diz espécie sapiens sapiens. Abundam provas de assassinatos, forcas, fogueiras, cruzes, celas, duelos, competições, pódios, triunfos. A classificação é estupenda. Reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata, classe Mammalia, ordem Primata, subordem Anthropoidea, gênero Homo, espécie Homo sapiens, subespécie Homo sapiens sapiens. Enfim, um ser de milhões de anos que sabe o que sabe. Saberia, contudo, com quantas fraquezas se constrói um forte? Onde estaria a sabedoria na coroa pela hora da morte? Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Lembrando que você pode também mandar sugestões sobre aquilo que você gostaria de assistir aqui no Papo com Ela. Para isso, você pode fazer contato com a gente pelas nossas redes sociais e também por esse e-mail que aparece na tua tela. Esses canais você também pode fazer contato para que tenha a sua marca divulgada aqui no Papo com Ela. Faça contato com a gente, conte aí as suas demandas e desejo que você tenha uma excelente semana, um excelente fim de semana e na sexta que vem eu tô de volta trazendo muito mais informação para você. Um beijo e até lá!